Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Tô vendo aqui a escalação do Corinthians. Cara, esse time aqui, bem treinado, com todo mundo bem. Cara, Maicon, Alex Santana... Essa foi a boa notícia para mim. Hugo, cara, Kaká, o Ramalho que entra muito bem quando o Alex Torres Alex Torres, né? É expulso na... Sim. Félix Torres. Quando o Félix Torres é expulso no jogo contra o Palmeiras. Cara, o Léo Maná é um menino que sempre teve ali, outra oportunidade. O Matheus Dornelli foi muito bem. Cara, pra quem não tá jogando, pra quem tem o Hugo ali, lembra que como chamava o goleiro que foi embora pra Itália, Itália não, para Inglaterra. Para Inglaterra, Carlos Miguel. Quando o Carlos Miguel saiu, todo mundo falou, e agora? O que vai ser da gente? Até citado para a seleção brasileira e tudo. De repente chegou o Hugo aí, olha que os dois seguiram o Cássio, né? Olha o que se trata. Justamente, você tira o maior ídolo do gol da história, né? O Cássio. E aí entra o Carlos Miguel e depois vem o Hugo e agora o Matheus Dornelli mostrando que tá na pegada. O Atlético Paranaense teve isso aí. Com o Everton, com o Bento, com outro menino lá, o mais novinho. Aí você tem o Breno Bidon, Mikael, bem. Aí você tem o Thales Magno, que ainda não engrenou, mas o Thales Magno, a gente já viu que ele tem estrela. Claro. O Romero, ele entra contra o Palmeiras, e aí tudo aquilo que o Bahia não conseguiu fazer no final do jogo, o Corinthians fez contra o Palmeiras. Caiu no chão, o Memphis Depay arrumou aquela confusão lá, deixou o relógio correr, foi acabando o jogo, porque a vantagem era do Corinthians. E o Yuri Alberto lá na frente, cara, é um baita time. Não estava treinado? Não. Vinha do festejo? Vinha. Mas mostrou que tem elenco. Para tudo que vai enfrentar. Mas a boa notícia foi o Maicon. Elenco. Boa notícia para mim do jogo de ontem é o Maicon. O Maicon jogou de primeiro volante, jogou o tempo todo, jogou bem. Jogou bem. Para quem teve as duas lesões que ele teve, eu acho que é uma grande notícia, porque ele é bom jogador. O Maicon é bom jogador. Ele bem. Puxa vida, ele é bom jogador. Ontem mostrou isso no time do Corinthians. A gente falou no sábado, né, Zé, que tem que tirar o chapéu pro Ramon Dias. Porque ele traz o Verratti no Vasco e o Vasco só ficou por conta do centroavante. E que fez um baita partida agora também contra o Santos. Já vamos falar dele. E agora ele traz o Angileri, que, cara... Chegou bem, hein? Sabia quem que era o Angileri. A gente ouvia falar, vimos jogar, fizemos jogos, mas o que... Ele anulou o Estevão. Cara, então, e o que ele bota a bola na área? O Carrijo... Cara, o Carrijo é peruano, né? É. O Carrijo, joga muito. Cara, é 3 dedos na bola para virar o jogo e não entra em confusão, é impositivo no jogo, grandão, cara forte. Outro dia contra o Barcelona, jogou de ponta direita, cara, fez a jogada do primeiro gol lá. Ou seja, então assim, tem muito elenco, mas tem muito a mão do técnico e do filho, que é o Emiliano, que tá bem, só erraram para mim não tirar o Félix Torres quando ele faz o pênalti no Vitor Roque na final do... Mas não deu tempo. Também tem que, assim, não podemos culpar ele, não deu nem tempo. Em seguida ele faz a outra falta e vai expulso. Precisa ver, né, Silas, a tendência que acontece com os times brasileiros, qual vai ser a prioridade da equipe. Né? Sim. Uhum. Essa é... Não, mas o legal é que, pelo menos, o Corinthians demonstrou o elenco. Sim. Zé. Então dá para dar uma variada de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas Copa Sul-Americana. Tem Copa Sul-Americana já, o Corinthians. Se tiver como prioridade, se priorizar o Campeonato Brasileiro, tem força aí para brigar na frente. Eu acho que o time do Corinthians tem um bom time. O elenco também, né? Você vê aí, são Alex Santana no meio. Eu acho que assim, eu não sei se eu faria um trabalho um pouquinho mais... Sabe aquele trabalho que foi feito com o Kaká, Robinho, com o Bidon? Que jogou bem. O Bidon é um jogadoraço. Jogou muito bom ontem. Jogador. O Breno Bidon é o que vem do Sul-Americano campeão, né? É muito bom jogador. Ele, tecnicamente, é muito acima. Ele consegue... Eu acho que ele tem base de futsal, provavelmente, né? Então, ele, quando a bola morre no pé dele. A bola chega, a bola morre. Ele põe a bola no chão. Só que no confronto de parte física, ele acaba perdendo. Se vocês observarem, quando o Ramon chega no Corinthians, ele tira o Bidon e coloca o Rian, que é um jogador que não tem a mesma técnica do Bidon, mas tem uma força, é um jogador de força, corre, marca o tempo todo. Agora, quando o Ramon precisa de um terceiro jogador no meio campo para fazer a substituição, né? Porque ele joga com o Carrijo, com o Martinez, com o Ranieri centralizado. A primeira opção é o Rian.
É o Rian. O Rian entra para fazer essa marcação. Mas eu acho assim, que se o Corinthians conseguir fazer um trabalho para que, primeiro, ele não pode perder a capacidade técnica, porque ele tecnicamente é muito bom jogador. Mas de dar um pouquinho mais de parte física para ele, de ganhar corpo, de ser um pouco mais intenso nesse sentido, bom, o Corinthians vai ter um jogador que, assim, em 6 meses ele vai ser vendido. E é ativo do clube, né? Porque ele tecnicamente ele o gol anulado que ele fez, Golaço. Que pedrada que ele deu no gol ele anulado. é muito bom jogador, né? Então eu acho que só falta esse tipo de situação para ele. Até mesmo, por exemplo, na Europa, os times procuram jogadores que têm essa... a bola vem para trás e ele pega em cheio, ó. Não, ele é muito bom. Olha onde entra. Vai pegar como? Gol de craque. Aí o gol anulado, que o Pascoal já falou aqui. Você concorda com o Pascoal, Zé? Do quê? Essa história do pé, digamos, marcar ali a... Não, primeiro que assim, o Edinaldo, né, o presidente da CBF, poderia desembolsar um pouquinho, né? Para aquela... Gastar um pouco, ao invés de dar o dinheiro para a federação, né, para as federações, para os presidentes, tira um pouquinho, tira 10% de cada um, ó. Você vê, são 320 mil para cada por mês. E quantos 10%, Pascoal? 320? 320. 32 mil. Não, pode tirar o 20%, né? Porque... 64 pila. Entendeu? Tira de cada um e coloca aí numa... São 16 salários, hein? São 16 salários. Tira. Será que não dá para a CBF, com tudo que arrecada... uma tecnologia? Ter uma tecnologia melhor? Da Premier League, a Federação Paulista... semiautomático? Sim, o semiautomático. A Federação Paulista gastou aí na final e tal. Primeiro, olha o ângulo. A câmera não está posicionada. Olha o ângulo da câmera. Como é que é? A economia à base da porcaria, entendeu? Sim. Poxa, peraí. Porque eu tô vendendo um produto... Elas usam as mesmas imagens da TV. E a TV dá prioridade para o jogo. Sim. A TV dá prioridade para as imagens do jogo. E como a CBF usa as mesmas imagens para definir esses ângulos, os ângulos de impedimento, os ângulos de saída de bola, fica mais complicado de marcar. O Zé tem razão. Eu também sou a favor. Gasta um pouco a mais, gasta um pouquinho, valoriza o produto, já que... Um dia a gente vai ter o VAR no Brasil. Entendeu? Ele vai chegar. Tem que ser uma coisa benéfica ao esporte, ao futebol, entendeu? A lisura. Porque você começa a ter determinadas situações, determinadas decisões que você fala, poxa, não dá para entender o que aconteceu com isso. O pé está os pés atrás da linha e o corpo inclinado. Né? A impressão que dá é o corpo. É. Por causa do ângulo da câmera. Você vê o corpo inclinado. Eu discuto muito esse tipo de situação. Gasta um pouquinho. Essa aí e o sintético, né? São as duas coisas que poderiam ajudar o futebol, ajudar os jogadores, né? Mas, voltando ao jogo, você falou sobre priorizar. É sereno para dizer, mas me parece, no caso desses dois times... Essa semana tem o Huracan pela frente, né, meu senhor? Sim, e o Bahia tem o Inter. E o Bahia tem o Aqui em transmissão da ESPN do Disney Plus. Me parece para o Bahia, Libertadores é uma coisa muito grande. Estou falando de muitos anos. Me parece que... Você está falando do Corinthians ou do Bahia? Estou falando do Bahia. Sim. De priorizar a Libertadores, especialmente nessa fase de grupos. O Corinthians, acho que tem uma chance de tocar os dois, hein? Eu acho que essas duas equipes aí, tanto o Bahia, é natural, você luta... Quanto tempo estava? 30 e... Desde de 86. Não, desde... O Bahia foi... 89. 89, Zé. São... Que o jogo da... Ganhou 88, 89. 89 contra o Internacional, foi eliminado pelo Internacional. Eles têm que levar muito a sério. O grupo difícil. 36 anos. É natural que você ganhe, primeiro, um entusiasmo a mais, uma expectativa, até mesmo pelo apoio do grupo do City. Poxa, olha aqui, são quantos anos que eles estão lá? 5 anos? E o Bahia 5 anos, campeão brasileiro contra o Internacional também, né? Foi campeão brasileiro contra o Internacional e foi eliminado. O Bahia teve 2 partidas contra o Internacional. É natural, né? Porto Alegre e em Salvador. É natural que o Bahia vá priorizar, Claro. vai tentar, né, vamos dizer assim, priorizar a Libertadores, como fez o Fortaleza. Fortaleza, na primeira participação internacional, priorizou a participação. E por um tempo ficou lutando contra o rebaixamento. Lutando contra o rebaixamento. Quando sai da competição internacional... Bate em quarto lugar. Bate em quarto lugar. Mas ele vinha jogando bem na competição internacional. E também no brasileiro. Porque o Fortaleza, eu lembro que eu trabalhei no jogo, fez um jogo contra o Corinthians na Arena Corinthians, que o Fortaleza deveria... Sim, amassou o Corinthians. Amassou o Corinthians. O Corinthians foi lá, fez 2 gols e acabou o jogo. Então, deve ser... um percurso natural do Bahia priorizar a Libertadores ou entrar com maior força na Libertadores. Para disputar. Então, aí cabe ao Rogério. Eu tenho por mim que... Vai chegar para a gente importante e uma SAF com dinheiro, né? Eu acho que... Mas já melhorou muito, né? Não, sim. O Bahia vem subindo de qualidade no time nesses últimos anos. O Bahia precisar de zagueiro. Vamos ver os dois?
Vamos ver, é o Emiliano ou o Ramon? Emiliano Dias e Rogério Ceni, falando aqui no Equipe F. Muy feliz por el elenco que a gente. Imagina que eles venían de una semana sin jugar. Hoy teníamos el viaje, teníamos lo que fue la final. No tuvimos tiempo, la verdad, que no tuvimos tiempo para trabajar. Y con tan poco tiempo de trabajo, el grupo fez el segundo tiempo que fez, la verdad que es increíble, porque estamos muy felices con el elenco que a gente tem. Y vamos a brigar como siempre falamos, hasta que Dios dirá hasta dónde nos vamos a dar. No íbamos a tomar con la misma responsabilidad todos los juegos, porque el elenco está preparado para... Todos los que están aquí dentro están preparados para jugar. Están preparados de la misma forma táctica, de la misma forma física, de la misma forma mental. Ó, e já uma entrevista do Garro que está repercutindo bastante, ele falando sobre a questão no joelho dele. A gente vai apresentar aqui no Equipe F, mas vamos arrematar esse Corinthians e Bahia e Corinthians. O Emiliano vai de encontro ao Silas, de enaltecer o elenco. Depois de uma final de um paulista, desgastado e tudo mais, pega o bom time do Bahia, fora de casa, semana vazia, para treinar e consegue um resultado. Rogério também satisfeito. É mais ou menos a linha. Esse é um jogo que os dois lados podem sair assim de uma cabeça, né, o peito estufado. Pô, foi bom, independentemente se o resultado tenha sido avaliado como bom para eles. O Donelli, no segundo tempo, faz 3 defesas importantíssimas, né? Eu acho que aí mostra o poder do time do Bahia de recuperação, mesmo com um homem a menos. Não é um jogador qualquer. O Bahia não perdeu um lateral, ou então o Eric Pulga, que foi lateral, perdeu o cara que articula o time. O Everton Ribeiro é o cara que arruma o time, que bota o time embaixo do braço e vai reconduzindo o time. Ele é muito inteligente. Pesa demais. Mas superou isso, fez um bom jogo. O Corinthians foi muito feliz no contra-ataque. As alterações que o Emiliano fez e o Ramon, os dois fizeram, o Ramon e o Emiliano, mudou. O time do Corinthians teve um bom comportamento. Ganhou em termos de posicionamento tático. O Charles entra para fazer a marcação e impedir a subida do lado esquerdo do Juba, que estava muito problemático para o Corinthians. O Charles entrou para fazer o bloqueio daquele setor. E a gente vê também o time do Bahia. O time do Bahia é muito interessante. É muito interessante. O Bahia não tem um centroavante na área, mas todo mundo aparece para finalizar. Isso é que é o legal do time do Bahia. O Bahia tem o Eric que finaliza, tem o Ademir que finaliza, tem o Lúcio que finaliza, que é o centroavante, que é um garoto também, né? É da seleção de base do Uruguai. É um garoto que está aparecendo agora. Não é um centroavante grande, mas é um jogador de velocidade, de arranque, que pode proporcionar algumas oportunidades. Eu aplaudo o Bahia pelo comportamento de ontem. Aplaudo mesmo. O Corinthians fez o gol porque a insistência levou à marcação do gol. Não desistiu nunca. É a estrela do treinador, né? Traz um espanhol, o cara vai lá e bota a bola para dentro. Nem no banco ele estava ficando. Então, vê como é que são as coisas. Assim, eu vejo que o Bahia sai com sabor de derrota. Pelo momento que o Corinthians faz o gol. E o Corinthians sai com sabor de vitória. Agora, o Bahia vai ter que ajustar isso aí, porque Copa Libertadores não te perdoa. Primeiro jogo, tudo bem, do Campeonato Brasileiro, mas agora na Copa Libertadores, esse tipo de erro... Ô Zé, a gente tem essa tarja na tela de mesma faixa de tabela. Se esses times... Bahia e Corinthians para você num brasileiro... Claro, a gente está falando um brasileiro muito equilibrado. Podemos em dezembro estar vendo um em quinto, o outro em 12º. Mas ou um campeão e o outro em quinto. Mas hoje são times de mesma faixa de tabela? Eu acho que os 11 titulares, você me disse, né? Você está falando 11 pretensões, 11 com base no que tem ali. Eu acho que os 11 titulares, o Corinthians ainda está um pouquinho acima, eu acho, em relação aos 11 titulares, pela experiência dos jogadores do Corinthians. O time do Bahia é muito bom. Você tem bons jogadores, Jean, o Everton, você tem jogadores aí bem interessantes, o Caio Alexandre, né? o meio-campista. É bom jogador, mas em termos de experiência, eu acho que os jogadores do Corinthians eles são mais experientes e em determinados jogos, e aí eu vou pegar os 2 jogos contra o Palmeiras, que eles utilizaram da própria experiência para tirar a velocidade do jogo do Palmeiras, para criar confusão na hora que tinha que criar confusão para passar o tempo, para segurar a bola para chamar uma falta. Eu acho que nesse aspecto, eu acho que o Corinthians está um pouquinho à frente. O problema é, até o final do ano, tem lesões, cartões, né, Pascoal?
Tem saídas, porque no meio do ano agora nós teremos saídas de jogadores Já importantes. tem essa questão do Garro com esse joelho. O Garro com problema no joelho, nós não sabemos quanto tempo ele vai ficar fora. Então, assim, eu acho que são duas ótimas equipes.